Se você desenvolve aplicações com React Native, você precisa assistir esse vídeo. Porque hoje eu tenho o privilégio de mostrar para você em primeira mão a versão beta da nova IDE do React Native. Eu vou te mostrar aqui os recursos dessa IDE que promete elevar a experiência de criar aplicações com o React Native para outro nível. Eu posso dizer para você que os recursos que eu já vi nessa versão já me deixou muito feliz e empolgado com o que essa ferramenta já entrega e vai entregar. Então, se você está pronto para ficar à frente das novidades e não quer perder nenhum detalhe, nenhuma dessas novidades, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não ficar de fora de nenhuma novidade. E também curta esse vídeo porque ajuda bastante a fortalecer aqui o canal. Combinado? Então vamos dar uma olhada juntos nessa IDE. Muito bem, para a gente começar, eu vou acessar uma pasta aqui que eu gosto de utilizar para poder criar os projetos que a gente desenvolve aqui no canal. E eu vou acessar essa pasta aqui pelo terminal para criar o projeto dentro dessa pasta, tá? Eu vou limpar aqui para ficar mais organizado. Para criar o projeto, eu vou usar npx create expo app e vou passar essa flag aqui de template, porque dando enter, ele vai aparecer as opções que a gente tem para criar um projeto React Native com o Expo. Inclusive, se você quiser, você pode criar um projeto utilizando a CLI. Aqui eu vou utilizar o Expo, tá? Das opções que me aparecem, eu vou escolher aqui Navigation entre parênteses TypeScript, para criar um projeto base já com o Expo Router e com o TypeScript configurado para a gente. Dou Enter. E agora eu vou definir aqui no nome do projeto RN-IDE. Vou usar esse nome aqui para essa aplicação. Vou dar Enter e agora eu vou esperar terminar de criar o projeto para a gente. Em seguida, vou abrir esse projeto no VS Code. Muito bem, agora que o projeto já está criado, eu vou fechar, tá, esse terminal. Eu posso abrir aqui o próprio VS Code. E aqui, ó, o meu VS Code, por enquanto, não tem nenhum projeto criado, né? Não tem nenhum projeto carregado aqui. Então, eu vou pegar aqui a pasta onde a gente tem um projeto, posso segurar e arrastar. E aí você pode usar a estratégia que você preferir. Você pode clicar com o botão Open Folder, procurar pela pasta do projeto, abrir pelo próprio terminal, enfim. Só para ficar mais visual aqui, eu vou pegar aqui, ó, arrastar o projeto que a gente acabou de criar e soltar aqui no VS Code, tá aqui o nosso projeto, tá bom? Eu vou executar o projeto do jeito que ele tá aqui para mostrar para você que a gente tem aqui um projeto base e eu vou usar esse projeto para a gente ir direto ao ponto e usar aqui o React Native IDE. Até eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou abrir aqui o terminal do próprio VS Code e eu vou executar npx expo start para poder aparecer aqui as opções que a gente tem para inicializar o nosso projeto. E eu vou aproveitar para iniciar o projeto aqui no iOS, tá? Então, letra I, vai abrir no emulador aqui do iOS, ele vai abrir o emulador, vou deixar o VS Code aqui um pouquinho mais para o lado e vamos esperar o nosso projeto terminar de carregar e pronto, já terminou de carregar. Tá vendo? A gente tem aqui um projeto com já um exemplo de navegação aqui, tá vendo? Então tem aqui o tab 1, tem aqui o 2 também, tem aqui um modalzinho, deixa eu só recarregar aqui, pronto, agora sim, ó. Agora tá trocando, ó. Então, tab 1, tab 2. Tem aqui um modalzinho no início, ó. Tá? Posso arrastar aqui para baixo. Enfim, até para mostrar para você, se você vier aqui dentro da pasta app, tem aqui essa pasta tabs entre parênteses, que é onde a gente tem aqui essa estrutura de navegação em tab aqui embaixo. E o index.txt, ele é o arquivo que está renderizando aqui essa parte do tab 1. Tanto que tem aqui, ó. Se eu troco para Rodrigo, ó, onde está tab 1 aqui, e salvo, olha só, ele já trocou ali para Rodrigo, mas eu vou voltar aqui com Ctrl Z para tab 1 para deixar como estava, tá? Vou até fechar aqui, ó, nesse xizinho o terminal, só para a gente ganhar espaço. Tem também esse outro componente aqui, ó, tá vendo? Esse Edit Screen Info, ele traz aqui algumas informações, né? Se eu tiro esse componente e salvo, ó, tá vendo, ó? Então, a gente tem esse resultado. Eu vou deixar esse componente aqui por enquanto. A gente pode até usar ele para testar também um recurso interessante aqui do React Native IDE. Mas o que eu quero que você observe aqui é que a gente tem um projeto já base que quando a gente criou ali utilizando Expo Router com
o TypeScript, ele já trouxe esse projeto de exemplo, né? E a gente vai usar ele mesmo para poder ir direto ao ponto e testar os recursos do React Native IDE. Beleza? Então, muito bem. Só para te dar um overview do que a gente tem de conteúdo aqui, não vou me preocupar em ficar mexendo muito no que a gente já tem aqui. Muito bem. Agora eu vou mostrar para você a documentação oficial do React Native IDE. Inclusive, está pública, já está disponível, você pode acessar. Eu achei muito bonita essa documentação, tem ótimos exemplos e o que eu mais gostei é das referências visuais. Então, tem exemplos, eu gosto muito disso. Então, por exemplo, aqui tem a experiência integrada. Então, mostra aqui o exemplo. Tem aqui inspecionar, mostra um exemplo. Breakpoints, tem exemplo. Aqui, navegação, mais fácil, né? De uma forma mais fácil, tem exemplo. Então, tem bastante exemplos aqui. Eu achei muito legal essa pegada visual. O interessante do React Native IDE é que ele é uma extensão do VS Code e eu vou mostrar para você como instalar. A versão atual, por enquanto, ela está disponível para ambiente macOS e aí está disponível para plataforma Android e iOS, tá? Então não tem uma previsão exata de quando vai estar disponível para outros ambientes, por enquanto, para macOS, mas eu recomendo que você assista esse vídeo até o final, porque mesmo se você não tem um macOS, quando sair a versão para o teu ambiente, você já está por dentro de todas essas novidades, tá? Bom, então deixa eu mostrar para você como fazer a instalação como que eu fiz, né, a instalação do React Native IDE. Por enquanto está disponível, né, para quem faz parte do programa beta, né, de testes dessa versão. E aí você pode se inscrever, solicitar o acesso. Eu já recebi o convite e já estou dentro do repositório do React Native IDE, que por enquanto está privado, tá? Então esse repositório por enquanto está privado, já faço parte dele, tá? Aqui eu consigo vir nessa parte, tá, de releases. Por enquanto a versão mais recente é 0.0.8, tracinho beta. Posso clicar aqui nessa parte de releases e aqui eu vou conseguir ver todas as versões, tá? Aqui eu consigo ver, tá vendo, a 8, que é a versão mais recente, né? Na verdade aqui eu posso voltar aqui para releases. Agora sim eu consigo ver as outras versões, tá vendo? A 7, a 6. Então, se eu volto aqui para o próprio repositório e clico direto aqui, né, ele já vai me levar direto para 0.0.8, tracinho beta. Uma outra curiosidade, tá, é que o React Native IDE é do mesmo criador do Reanimated, ó, que é a Software Mention. Então, se você procurar aqui pelo Reanimated, ó, se você vier aqui nesse botãozinho do repositório aqui, né, do Reanimated, ó, posso até fechar aqui a documentação do Reanimated, você vai ver que é o mesmo criador, né? Então, Software Mention tanto criou o Reanimated e também agora o React Native IDE. Então, só mais uma curiosidade. Agora, para fazer a instalação, eu vou vir aqui, então, na versão mais recente do momento, que é essa 0.0.8, e aqui eu vou clicar nesse arquivo, tá? Eu vou fazer o download desse pacote que tem essa extensão aqui, VS IX. Então, VS IX. Então, acredito que é assim a pronúncia, enfim, essa extensão aqui, tá bom? Então, clico aqui nesse arquivo, ele já vai fazer o download aqui, ó, já fez o download. Se eu for aqui na pasta de download, vai estar aqui. Cadê? Aqui, ó. Vai estar aqui o arquivo que a gente acabou de fazer download. Eu vou abrir aqui o VS Code, venho aqui em extensões, e aqui em extensões, se eu procurar por React Native IDE, ela não está disponível ainda aqui. Pode procurar, ela não vai estar aqui ainda, tá? Vai aparecer várias outras aqui, extensões, mas por enquanto ela não está disponível aqui. Então a gente precisa fazer a instalação por fora. Por isso eu venho aqui, ó, nesses 3 pontinhos, venho aqui nessa parte de instalar dessa extensão, clico, aí ele vai abrir aqui para mim encontrar o arquivo. Então vou vir aqui em Downloads, seleciono aqui o arquivo, ó, clico aqui no arquivo para selecionar ele, e aí eu tenho o botão aqui de instalar. Clico no botão de instalar, ele vai aparecer aqui para mim uma mensagem dizendo que a instalação foi completa, que foi finalizada, né, que agora está instalado o React Native IDE. Bom, agora se a gente procurar por ele aqui, ó, ele vai estar aqui, olha só, tá vendo? React Native IDE, então ele já está aqui disponível aqui no nosso
VS Code. E agora, o primeiro ponto que eu quero já destacar que o React Native IDE traz é de uma experiência integrada, ou seja, trazer para dentro do VS Code, por exemplo, o emulador. Se eu fechar aqui e voltar aqui agora para o meu código, eu posso inclusive, ó, vir aqui, eu vou fechar o emulador, tá? Ó, vou pegar o emulador e vou fechar ele. Eu vou abrir aqui o terminal, inclusive eu vou parar de executar o projeto, ó, Ctrl C, parei de executar. Não está executando mais no terminal. Posso até excluir aqui esse terminal. Ó. Se eu abrir de novo, não tem nada executando, tá? Posso, de novo, encerrar aqui esse terminal. E agora, se eu venho aqui em qualquer código, por exemplo, eu vou vir aqui no meu index.testx, você vai ver que agora aparece esse botão aqui, Open IDE Panel. Caso esse botão não esteja aparecendo para você de primeira, logo depois que você faz a instalação da extensão, é só você fechar e abrir o VS Code, provavelmente ele vai carregar, mas já está aparecendo para mim. Inclusive eu posso deixar o VS Code em tela cheia, porque clicando aqui, olha só, ele vai abrir para a gente aqui do lado e você consegue também modificar esse painel. Se você clicar com o botão direito aqui, tem esse layout controls. Aqui eu deixei ele desabilitado, mas tem aqui, ó, botão direito, layout controls, bem na barrinha aqui. E aqui tem, tá vendo? Você consegue modificar aqui, tá vendo? Posição, enfim, mudar a ordem das coisas. Mas eu vou deixar aqui mesmo com essa visualização, tá? Eu prefiro. Muito bem, deixa eu fechar aqui do lado e... Maravilha. Então ele já abriu aqui pra gente a parte de devices, só que a gente não tem nenhum configurado ainda. Então a gente pode clicar aqui em Add iPhone ou Add Android, aí ele vai pegar um dispositivo padrão, tá? Para poder criar aqui para você, ou você pode clicar em Create New Device. Clicando aqui, você vai escolher o tipo do dispositivo. Então, por exemplo, aqui eu vou escolher um iPhone, aí você tem aqui variações. Pode ver que por enquanto é limitado ainda, não tem tantas opções assim, né? Tanto do iOS quanto do Android. Por exemplo, Android tem o Pixel 7 e 6a. No iOS um iPhone 15 Pro e um iPhone SE. Então pode ver que ainda um pouco limitado as opções, mas já o suficiente para a gente usar. Vou selecionar, por exemplo, o 15 aqui, e aqui para a imagem você pode selecionar a versão. Vou pegar aqui pode ser a 17.2 mesmo, clico em criar e pronto. Ele já vai iniciar para a gente aqui o dispositivo. Vamos esperar ele terminar aqui de carregar. Posso até diminuir aqui o zoom para ele encaixar melhor aqui na tela. Então eu uso aqui, ó, muito comando command mais ou menos, tá, para controlar zoom. E aqui ele já vai encaixar melhor. E ele já está iniciando para a gente o emulador aqui dentro. Olha só, pronto. Percebe que eu não precisei executar um npx, expo start, escolher, por exemplo, i. Eu pulei aquela etapa de abrir o terminal, executar o npx expo start, selecionar ali o dispositivo i para iOS ou a para Android. Tá vendo? A gente pulou essa etapa. Se eu clicar aqui em continue ou fechar aqui, a gente já tem a nossa aplicação rodando. Então, olha só a simplicidade para executar a aplicação com esse recurso. Outra coisa muito legal que você deve ter percebido é que ele abriu a nossa aplicação com o tema Dark agora. E no outro emulador estava com o tema Light. Porque aqui o nosso dispositivo, ele está usando, aqui na parte de layout, ele está usando parte de tema, tá vendo? Ó? Ele está usando aqui no nosso underline layout.testx, então tem a parte de tema. O legal também dessa ideia do React Native IDE, tá vendo aqui embaixo tem esse botãozinho aqui, ó, tem as configurações do dispositivo. Se você clicar nessa opção, a gente consegue definir aqui a aparência do dispositivo sem ter que ir na configuração do dispositivo. Uma outra facilidade que o React Native IDE traz. Tanto que se eu troco aqui para Light, já refletiu no tema ali do dispositivo. Muito legal, né? Então percebe que a gente está fazendo tudo dentro do próprio VS Code. Essa é a experiência integrada que eu mencionei e que acho que vai trazer muita vantagem, né? E, inclusive, contribui muito com a nossa experiência de desenvolver aplicações com React Native e trazendo muita agilidade. Outra coisa muito legal aqui é que você consegue, ó, aumentar texto, tá? Olha só, tá vendo que eu estou aumentando o texto ali e ele está diminuindo.
tá? Então, se no dispositivo tem ali a proporção, o ajuste, né? De acordo com a proporção de texto, ó, ele vai acompanhar. Então, a gente consegue manipular essas informações aqui. E acredito que, com o passar do tempo, a gente vai ter cada vez mais acesso aqui a configurações do dispositivo. Muito bem, então mostrado para você aqui as configurações do dispositivo, deixa eu te mostrar um pouco mais sobre essa parte de gerenciador, né, de dispositivos. Tá vendo que aqui, ó, ele fica mostrando qual é o dispositivo que está em execução nesse momento, né? Mas se eu clico aqui, eu posso vir nessa opção de Manager Device, ele vai voltar para essa telinha. Aqui você pode deletar um dispositivo a qualquer momento que você quiser, ou você pode clicar aqui em criar um novo dispositivo para poder selecionar novos dispositivos. Por exemplo, eu vou selecionar agora um dispositivo Android. Vou escolher aqui um Google Pixel 7. E aqui na imagem eu vou selecionar, pode ser aqui o Android 14, tá? Vou selecionar aqui o 14, clico em criar e pronto, já tem aqui um novo dispositivo criado, só que agora Android, tá? E agora se eu quiser alternar, eu posso clicar aqui novamente, ó, clico aqui e ele vai, a partir de agora, iniciar a aplicação no dispositivo Android. Vamos esperar ele carregar. Pronto, ó, ele já iniciou aqui pra gente a aplicação. Posso clicar aqui em Continue, deixa eu fechar aqui também. E aqui, mesma coisa, se eu clicar aqui, ó, troco para Dark, vai refletir ali, ou para Light, enfim, vai refletir ali também. Posso aumentar aqui também para testar, ó. E ele também vai refletir ali pra gente no ajuste. Então, muito legal. Então, a gente pode, olha só, simplesmente trocar de um dispositivo para o outro. Então, a gente tem essa experiência bem interessante aqui para utilizar dentro do próprio VS Code. Então, falando mais de recursos que o React Native IDE traz aqui, deixa eu mostrar para você agora como que a gente pode utilizar aqui o depurador. Olha só, digamos que aqui no index.testx a gente tem um botão. Então, eu vou adicionar logo aqui embaixo um botão. Deixa eu pegar aqui e adicionar button do próprio... Vou pegar do próprio React Native um botão, para não ter que criar um componente de botão do zero. Então, vou pegar aqui um button, vou colocar um title, vamos colocar como enviar mensagem. E aqui a gente fecha o botão. Pronto, ó, enviar mensagem. Aqui eu vou criar uma função, vou chamar de show message. E aqui eu vou retornar usando aqui um alert. Alert.alert e vamos colocar aqui um olá. Vamos colocar aqui só essa é uma mensagem. Só para a gente poder testar, ok? E aqui eu vou até colocar o seguinte, ó, a mensagem eu vou colocar como um parâmetro aqui, ó. Vai ser uma string, aí a gente deixa aqui customizado, personalizado, né? Vou fazer uma verificação. Se message.trim, ou seja, se não, vou tirar os espaços e mesmo assim, se o tamanho for igual a 0, então eu vou fazer um return aqui, tá? E até antes desse return eu vou colocar um console.warn aqui, só para emitir uma mensagem de você precisa definir uma mensagem, tá? Só para a gente poder testar. Muito bem, agora o show message eu vou usar aqui quando clicar nesse botão. Então, onPress, aí eu vou passar então aqui para a função um olá RN IDE, por exemplo. Salvei. Então, se eu clico aqui em enviar mensagem, pronto. Aparece a mensagem. Agora, se eu mando aqui uma mensagem vazia, aí ele vai aparecer aqui um alerta. Tá vendo que conforme eu tô enviando a mensagem e onde tá aparecendo o alerta? Outra coisa muito legal que eu já quero aproveitar também para mostrar é a parte de logs, tá vendo? Ó? A parte de log também ela é integrada. Se eu clico aqui, olha só, você precisa definir uma mensagem. Tá vendo que aqui ele já apareceu que 6 vezes essa mensagem foi emitida, né, de log. Então a gente consegue também acompanhar os logs por aqui. A gente tem esse recurso integrado também. E, como eu disse, né, a gente pode colocar um breakpoint. Então, por exemplo, eu vou colocar um breakpoint bem nesse if aqui. Bem aqui, vou colocar o breakpoint. E aqui, ó, vindo para a parte de Run and Debug, se eu vim aqui, ó, por enquanto não tem nenhuma configuração. Eu posso usar aqui, por exemplo, como configuração o próprio React Native IDE interno aqui. Eu vou usar, na verdade, que é do próprio Expo, tá?
eu vou usar aqui a do próprio Expo, pronto, como configuração. Agora, se eu clico em enviar mensagem, olha só, pronto, já parou lá para mim no próprio breakpoint. Posso inspecionar aqui, ó, por exemplo, aqui eu posso adicionar a própria mensagem manual por aqui, ó, Enter. Tá vendo? Não tem mensagem nenhuma por enquanto. Se eu quiser, eu posso pegar todo esse pedaço, adicionar aqui, ó, seleciono, né, todo esse pedaço que tem o message.trim e o tamanho, né, botão direito, vem aqui em Add to Watch para observar, tá vendo? O tamanho lá tá como 0. Agora, se eu clicar aqui nesse playzinho, tá vendo que ele aparece controles aqui para eu visualizar o debug? Olha só que legal. Dá para abrir no console, dá para eu avançar para a próxima etapa e dá para eu resumir a execução. Se eu clicar no play, ele resume a execução, né? Agora, se eu colocar uma mensagem aqui no botão mesmo, ó, por exemplo, voltar com o Olá, RN, IDE, salvei. Quando eu clico aqui no enviar mensagem, ó, ele parou lá no nosso breakpoint. Só que tá vendo que agora no message aqui, ó, deixa eu aumentar para você ver. Olha só, a gente tem a frase que eu passei, o tamanho aqui tá com 12. Então a gente tem as informações ali daquela variável que a gente está inspecionando. Se eu clico aqui em avançar, agora ele não vai entrar no if, ó, pulou o if e foi direto pro return ali. Então dá pra gente ter essa experiência de debug dentro do próprio também VS Code com o React Native IDE. Vou clicar aqui no Play, foi só para mostrar para você, né, para resumir, que a gente consegue ter essa experiência. Vou clicar no OK e também vou tirar esse breakpoint aqui para a gente também dar uma olhada nas próximas novidades. Bom, como você pode ver, a gente tem experiência de debug integrada, a gente tem console, os logs ali sendo também centralizados em um único lugar que a gente dá para acompanhar, clicando aqui, a gente vai conseguir ver, né, os logs emitidos. E também a gente tem uma execução mais simplificada também da aplicação. Então a gente simplesmente abriu aqui o nosso gerenciador de dispositivo e tem um emulador dentro aqui do próprio VS Code. A gente pode criar dispositivo e iniciar a nossa aplicação de uma forma bem simples. E atualização em tempo real, né? Tanto que se eu vim aqui e troco, por exemplo, aqui ó, o Tab 1 para Olá, RN, IDE e salvo, a gente também tem essa experiência de atualização em tempo real, né? Então, nada muda dessa parte, a gente tem mesmo o emulador rodando aqui pra gente. Outra coisa muito interessante é a parte de inspecionar elemento, e aí o legal é que ele salta para a parte do código onde aquilo tá, aquele elemento se encontra. Por exemplo, ó, eu quero saber aonde está esse botão no código. Ó, vou até deixar aqui. Por exemplo, posso até fechar aqui, ó, deixei aqui fechado, recolhi até o código aqui. E aqui no emulador tem esse botão aqui embaixo, que é o botão de selecionar um elemento para inspecionar ele. Se eu clico nesse botão e passo o mouse aqui nos elementos da minha interface, aqui no dispositivo, tá vendo que ele vai marcando para mim, sinalizando, né, o elemento que eu estou selecionado. E digamos que eu queira saber aonde está esse botão enviar mensagem. Se eu clico nele, tá vendo que ele saltou aqui para o meu código, abriu aqui no próprio VS Code, né? Ele abriu para mim o arquivo aonde está o meu botão e deixou o cursor ali, ó, exatamente na linha onde ele está. Então esse recurso ajuda muito de inspecionar o elemento e de levar ali para o elemento do código. Porque às vezes a gente fica olhando na interface e falando, nossa, onde está isso? Então ajuda muito, que aí você pode saltar diretamente para onde aquilo está dentro do nosso código. Então é um recurso bem legal. Outro recurso muito interessante do React Native IDE é o recurso de renderizar um componente separado. Isso mesmo. Olha só, para a gente utilizar esse recurso, a gente precisa instalar um pacote. Então eu vou vir aqui abrir o terminal, eu vou fazer a instalação, npm e a gente vai fazer a instalação do React Native IDE, tá? Um pacote mesmo que a gente vai adicionar no nosso projeto. Aqui o I, abreviação de install, tá? Vou dar um enter para ele fazer aqui a instalação. Vamos só esperar ele finalizar. E pronto, finalizou. Posso fechar. E aqui agora eu vou vir aqui e vou usar esse componente aqui dentro do próprio index, né? A gente tem esse componente aqui que é edit screen info. Temos esse componente aqui. Aqui, ó, a gente pode usar esse componente para poder testar. Então eu vou vir aqui, eu vou importar do próprio pacote que a gente acabou de instalar, que é o React Native IDE, eu vou fazer a importação do preview. O preview, ele é uma função, tá? E eu vou pegar ele aqui, ó, e vou colocar
usar ele antes aqui da função do próprio componente, então preview, e eu vou passar aqui esse componente aqui, ó, pra gente testar. Vou pegar ele desse jeito aqui, ó, do jeitinho que ele tá, e vou passar aqui para a função de preview. Você vai perceber que ele aparece aqui, ó, esse Open Preview, tá vendo? Ó? Deixa eu salvar aqui primeiro para garantir, salvei, tá? Agora, olha só que legal, por enquanto ele tá mostrando a interface toda, beleza? Tá mostrando aqui o título, tá mostrando aqui o componente, tá mostrando o botão. Eu quero olhar só para esse componente, é aí que entra esse Open Preview. Se eu clico nele, olha isso, ele tá mostrando só o componente na tela, e isso é muito legal, é um recurso que abre muitas possibilidades para você olhar só para aquele componente, testar, focar nele e assim por diante. Aproveitando para falar de outro recurso que o React Native IDE traz que é muito legal, é a parte de navegação. Tá vendo aqui em cima que a gente tem essa barrinha? Tá vendo que ele tá mostrando preview, 2 pontos e o nome do componente. Então fica claro que você tá vendo um componente separado e isolado. Se você clica aqui, você pode vir aqui, ó, em barra, ó, cliquei, ele volta para a raiz da aplicação. Mas como você deve ter percebido, falando já desse recurso de navegação, tá vendo que aqui a gente tem, por exemplo, o Tab 2, Tab 1, Tab 2, são rotas diferentes. Olha aqui em cima o que acontece. Quando eu clico em Tab 1, ele volta para a raiz. Quando eu clico em Tab 2, ele vai, aliás, para barra 2. Tá vendo que ali ele também está mudando de acordo com a rota que a gente está navegando na aplicação. E esse recurso é legal porque, primeiro, dá para você clicar aqui, ó, em Go Back e ativar para voltar, para pedir, né, para voltar para a rota anterior pelo próprio botão aqui em cima. Olha só, ele voltou para a anterior. Então isso ajuda muito também a testar a aplicação. Ou você pode clicar nesse botão e você tem uma lista aqui, um histórico, né, de navegação. Por exemplo, se eu volto aqui para Tab 2, posso clicar aqui, tá vendo? Ó, agora eu tô em barra 2, que é a rota aqui da segunda tela. Se eu clicar aqui em barra volta para a raiz, ou se eu quiser, eu tenho também no histórico aqui, ó, olhar só para aquele componente. Então você pode usar aqui também a navegação na barra, por exemplo, para voltar para a raiz e assim por diante. Então essa barrinha aqui você pode usar para poder fazer navegação. Então isso é muito legal. Esse outro botão é um botão de resetar a aplicação. Então ele recarrega o app para você, tá? Então ele está recarregando a nossa aplicação, recarregando o bundle e tudo mais. Vamos só esperar terminar de carregar aqui a nossa aplicação. E pronto. O bom aqui é que a gente já tem suporte para o próprio Expo Router, né? Para poder usar essa barra de navegação para poder navegar aí pela nossa aplicação. E por fim, tem aqui essa engrenagem, clicando aqui, você vai ver que tem algumas ferramentas. Então tem aqui mudar o lugar, né, da IDE, então painel de localização. Aqui você pode limpar aqui a build, né, fazer uma build, ó, se eu clico aqui ele vai resetar a nossa aplicação limpando, né, a build, né, enfim, iniciando a nossa aplicação com cache, né, limpo, melhor dizendo. Então ele vai carregar aqui a nossa aplicação. Igual quando a gente, por exemplo, faz ali com Expo, que a gente executa npx, Expo Start, passa, por exemplo, uma flag de clear. A gente tem aqui também o gerenciamento, né, de dispositivo, tem aqui também para poder abrir o Open Dev Menu, tem aqui para rodar diagnóstico, ó, ele vai dar aqui um check se está tudo em ordem, né, do que você precisa de ambiente, enfim, tem muito recurso legal aqui e eu acho que é o começo de uma nova era também para o React Native e vai elevar muito o nível e também a nossa experiência para desenvolver aplicações com o React Native. E quando eu falo de elevar a experiência de desenvolvimento é trazer mais agilidade, mais produtividade, porque ter todas as ferramentas que a gente precisa em um único lugar facilita muito a nossa vida. Então eu tô vendo muito esse movimento já há um tempo do time do React Native, enfim, e de todo o ecossistema do React Native, olhando para a experiência de desenvolvimento, e eu tô muito animado e empolgado por tudo o que vem pela frente. Lembrando, essa é a primeira versão, é beta ainda, tá nascendo aqui uma coisa muito grande e eu vou ficar de olho em tudo aquilo que vai acontecer para trazer aqui sempre para você o mais rápido possível, em primeira mão aqui, todas essas novidades. Por isso, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá? Para não ficar de fora dos próximos capítulos e das próximas novidades. Vou sempre trazer aqui
para vocês e me conta aqui nos comentários o que você achou do React Native IDE. Conta aqui que eu quero saber, tô muito curioso para saber o que vocês acharam, tá bom? E não se esquece de curtir esse vídeo para fortalecer o canal. Eu vou ficando por aqui, forte abraço para você e até a próxima. Valeu!